Da última vez que eu vim aqui, Bispo Nel, eu lembro daquilo e dou risada. Eu preguei e estava indo embora, o pastor Dirceu me parou lá atrás e falou assim, Pastor Peter, você foi bem tratado aqui? Eu pensei, nunca ninguém me perguntou isso. Você, essa igreja deve ter um controle de qualidade de pregador. Te amo, pastor Dirceu, glória a Deus por isso. Aleluia. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui. Você também está feliz, irmãos? Aleluia. Eu estou numa fase, irmãos, que não basta só falar do Espírito Santo, mas se eu pensar no Espírito Santo, já me dá vontade de chorar, irmãos. A Bíblia fala que existe uma terceira pessoa da Trindade, irmãos. E essa pessoa tem sido esquecida. Um dia Paulo chega em Atenas, irmãos, e era para ficar pouco tempo ali, ele esperava os seus amigos Silas e Timóteo. E a Bíblia diz que ele se comovia vendo o coração entregue a tantos ídolos. A história diz que haviam mais de 30 deuses em Atenas nessa época. E ele começa a olhar aqueles ídolos e seu espírito se comovia, ele se entristecia tanto. E ele viu um altar. E nesse altar está escrito ao Deus desconhecido. E ele então vai debater com os gregos. E a Bíblia diz que os gregos eles não se ocupavam de outra coisa, a não ser conhecer uma novidade ou outra. Então eles tinham muita informação, Bispo Nel, mas pouco conhecimento. E nós estamos numa geração, numa época onde as pessoas têm muita informação, mas pouco conhecimento. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, ele diz que a igreja brasileira tem quilômetros de extensão, mas centímetros de profundidade. Ou seja, ela conhece muito, mas tem pouco compromisso, conhecimento do Espírito Santo. E a Bíblia diz, irmãos, que Paulo ele vai debater com os gregos e fala o seguinte, olha, esse Deus que vocês honram, vocês têm um altar para ele, é esse Deus que eu anuncio a vocês, o Deus desconhecido. O que quer dizer com isso, irmãos? É que nós cantamos ao Espírito Santo, nós falamos do Espírito Santo, nós, irmãos, pregamos sobre o Espírito Santo, levantamos altares ao Espírito Santo, mas para essa geração ele ainda é um Deus desconhecido, irmãos. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, fique em pé, por gentileza, irmãos, vamos ler um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler com você um texto que está em 2 Coríntios, capítulo 3, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios 3, 7, quem achou, diga amém. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será maior a glória do ministério do Espírito? Aleluia. Repita comigo, como não será maior? Glória, o ministério do Espírito? Versículo 9, porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se era transitório, foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje mesmo o véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Diga comigo, mas quando se convertem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, onde o Espírito do Senhor está, aí a liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Põe a mão no teu coração, vamos orar, irmãos. Põe a mão no teu coração, fecha os olhos, Espírito Santo, Senhor.
Fale conosco através da tua palavra, Pai, que possamos ouvi-la, entendê-la, compreendê-la e praticá-la com sabedoria. Que ela caia em solo fértil e produza muitos frutos, frutos de salvação, de paz, de arrependimento e de vida eterna, Pai. Que eu possa transmitir a tua palavra conforme eu recebi, sem tirar e sem acrescentar nada nela, Pai. Fica conosco, Pai, eu sou nada, e se o Senhor pode usar nada, usa a minha vida e abençoe esses irmãos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Se você não cumprimentou esse irmão que está ao teu lado, diga paz seja convosco. Aleluia. Irmãos, Paulo está fazendo um paralelo entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. O Antigo Testamento nada mais é do que a sombra do que havia de vir. O Antigo Testamento é o reflexo do que iria vir lá na frente. O Antigo Testamento, Paulo ele não critica a lei, porque ele diz que a lei foi para ele um aio, um tutor, um professor para que ele pudesse conhecer Jesus Cristo. Então a lei nada mais nada menos, ela apontava para Jesus Cristo, só que ela não tinha o poder de transformação, ela não tinha poder de salvação como Jesus tem. A lei, irmãos, ela é muito difícil de viver ela. A lei, ela não permitia que as pessoas tivessem vida, ela apenas impedia que as pessoas morressem. Quem está entendendo, diga amém. Então, é diferente de Jesus, porque ele vem para que nós não morramos e para que tenhamos vida e vida em abundância. Então, irmãos, quando Paulo ele fala sobre esse contexto de Velho e Novo Testamento, ele fala sobre Moisés e sobre nós, ele faz um paralelo. Moisés passou por isso e nós precisamos passar por isso. Então, irmãos, para que você possa entender esse contexto, vamos voltar um pouco lá no livro de Êxodo. No livro de Êxodo diz que um dia Deus convoca Moisés para subir ao monte, porque Deus iria revelar algo a ele. Deus iria mostrar, dar as tábuas da lei para ele, e Deus iria então dar toda a direção de como seria o tabernáculo e o culto como seria a Deus. Então, Deus ele chama Moisés e Deus toma 40 dias do tempo de Moisés, irmãos, mostrando para ele as coisas que ele precisava fazer. Aí você pega o capítulo 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. 8 capítulos, Deus mostrando para Moisés os detalhes de como seria o tabernáculo, os utensílios do tabernáculo, a lei, irmãos, e Moisés estava obedecendo à risca tudo aquilo, irmãos. Só que chega no capítulo 32, Deus fala assim: Moisés, vamos ter que parar essa conversa. Por que, Deus? Desce porque o teu povo se corrompeu. Irmãos, quando Deus fala o teu povo, já não é mais meu povo, é o teu povo. Quando a mãe fala assim pro marido, né? Vem aqui ver o que o teu filho fez. Não é um bom sinal. É ou não é? Entra no quarto e veja o que o teu filho fez. Ou seja, ela está dizendo para ele o seguinte: se eu disser meu filho agora, eu vou dar uma surra nele. Então veja o que o teu filho fez. Quando Deus chama Moisés, ele fala assim: Moisés, o teu povo se corrompeu. Não era um bom sinal, irmãos. Então Moisés, ele já desce irritado, irmãos, porque a Bíblia diz que o povo ficou impaciente, 40 dias, irmãos, e Moisés não vinha, eles estavam ociosos, e a ociosidade, irmãos, é o que esfria o crente, é o que faz o crente pecar. Quem está lá? O som é aqui ou lá? Pode dar mais volume para mim, irmão, por gentileza? Irmãos, a ociosidade faz o crente pecar, irmãos. Se você é uma pessoa que costuma não ocupar a tua mente com as coisas de Deus, alguma coisa vai ocupar a tua mente, que talvez não seja de Deus. E é isso que torna você uma pessoa fria, fraca e pecadora. Irmãos, existe uma Bíblia com 66 livros que você pode ocupar a tua mente nela. Gaste o teu tempo para Deus, irmãos. Gaste tudo que você tem, gaste a tua vida para Deus. E o povo está lá ocioso, então apertam a Arão e falam assim: faz para nós deuses que nos tiraram do Egito. Então a Bíblia diz que Arão, sem resistir muito, pede o ouro, pede os ornamentos das mulheres, dos homens, e constrói um bezerro. Quando Moisés chega, irmãos, olha que interessante, Moisés fala assim: Arão, que loucura é essa que você fez? Ele fala assim: meu senhor, eu não sei, eu pedi o ouro do povo, eles pediram Deus, eu joguei esse ouro no fogo e saiu esse bezerro. Não sei. Hein, pastor seu? Eu joguei no fogo e saiu esse bezerro.
Às vezes pensa assim, pastor, eu estou desviado, não sei como. Eu estava só conversando com uma pessoa no WhatsApp e depois me desviei, adulterei, não sei como. Eu estava firme na fé, acabei esfriando, agora não consigo mais sentir a presença de Deus, não sei como. Você sabe, irmãos, sabe por quê? Porque ninguém tropeça em montanhas, irmãos. As pessoas tropeçam em coisas pequenas, irmãos. Como que largamos Deus? É um pecadinho aqui, uma fresa ali, uma falta de culto aqui, uma rebeldiazinha ali, irmãos ouvindo um fofoqueiro ali, irmãos, isso vai acumulando coisas, de repente estamos longe de Deus e falamos, eu não sei porquê. É isso que Deus fala em Apocalipse, se arrepende, lembra de onde você caiu, e você sabe onde você caiu. Mas nosso Deus é rico em misericórdia, e eu não quero, irmãos... Eu quero pedir que você confie na misericórdia de Deus hoje, irmãos. Hoje Deus veio para restaurar pessoas, irmãos. Deus veio restaurar não somente casamento, Deus veio restaurar, irmãos, comunhão. Deus veio restaurar saúde. E principalmente Deus vai restaurar a tua vida espiritual hoje, irmãos. Então a Bíblia diz que Moisés ele fica tão irado quando ele vê aquele bezerro e o povo dançando e cultuando aquele Deus. Ele quebra as 2 tábuas da lei. Ele pune os pecadores, e se você não sabe, talvez você se perguntou, por que Deus chamou os levitas para servir Deus? Já parou para pensar nisso? Por que os levitas eram uma classe privilegiada? Foi nesse dia que Moisés está punindo os pecadores, ele fala assim, quem é pelo Senhor, vem até mim. E se colocaram todos da tribo de Levi. Naquele dia, Bispo Nel, Deus escolheu a tribo de Levi, por quê? Porque ele ponderou a santidade, pastor Dirceu. É na santidade que Deus escolhe você. É através da santidade, essa bandeira de santidade que você levanta, irmãos, que está a tua escolha. Por que Deus escolheu a tribo de Levi? Porque foram os únicos que se colocaram em pé, para que pudessem, irmãos, santificar Deus e a sua presença, irmãos. Você quer ser escolhido? Comece na santidade, irmãos. Você quer ser separado para a obra? Comece a ser santo. Então a Bíblia diz que Deus promove agora os levitas, e Deus não tem problema em recomeçar, irmãos. Se você acha que está tudo perdido, não está perdido, recomece, irmãos. Deus ele recomeçou várias vezes. Um dia o povo se corrompeu, ele falou para Noé, construa uma arca, eu vou começar de novo. E Noé construiu uma arca, Deus tirou da arca e começou de novo. Um dia Ezequiel está no meio de um vale que é cheio de ossos secos, e Deus pergunta para Ezequiel, e aí, você acha que dá para renovar esses ossos aí? Senhor, o Senhor sabe? Você acha que dá para viver de volta esses ossos? Então profetiza, porque eles vão voltar a viver. Um dia Jeremias está na casa do oleiro, irmãos, e ele vê que o oleiro está construindo um vaso, e o vaso se quebra. Sabe o que ele faz? Ele torna a fazer outro vaso, porque Deus não tem problema em recomeçar, irmãos. E se Deus não tem problema em recomeçar, você também não pode ter problemas em recomeçar. Recomeça hoje. Hoje é o dia de você recomeçar. Paulo fala, uma coisa eu sei, eu não alcancei a perfeição ainda, mas eu esqueço as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo. Esquece, irmãos, Deus já perdoou o teu pecado, agora olha para frente e vai até o fim. Irmãos, agora Deus fala para Moisés, agora vai lá e corta mais 2 tábuas, lavra 2 tábuas de pedra e sobe ao monte de novo, que eu vou falar de novo para você. Como que aprendemos? Repetindo. Pastor, mas eu já fui no culto de terça-feira, vem de novo. Pastor, mas eu já fui no culto de oração, vem de novo. É assim que aprendemos, repetindo. Pastor, mas eu já li a Bíblia, lê de novo. Pastor, eu jejuei ontem, jejuei hoje de novo. Pastor, mas eu já vim no culto da manhã, vem de novo no culto da noite. Irmãos, Deus fala para Moisés, faz outras tábuas, e Moisés então pega as tábuas, sobe ao monte, só que nessa segunda vez acontece algo extraordinário, irmãos, que não aconteceu na primeira vez. A Bíblia diz que Moisés passa mais 40 dias conversando com Deus, e quando ele desce, irmãos, algo sobrenatural está acontecendo. A face de Moisés começa a brilhar, Bispo Nel. Irmãos, quando você ora, quando você é uma pessoa de Deus, alguns sinais começam a acontecer dentro e fora de você. Você consegue discernir, captar pessoas de oração. Pessoas de oração não têm tempo para ficar murmurando, irmãos. Eles estão ocupados, pensando no que vão orar. Pessoas que oram, irmãos, eles têm um brilho diferente nos seus olhos.
Pessoas que oram são mais parecidos com Cristo. Pessoas que oram, irmãos, não tem tempo para sentar à mesa de alguém e fofocar, porque ele está mais preocupado contando as coisas que Deus fez na sua vida. Ele está mais preocupado em compartilhar a palavra. E Moisés então coloca um véu sobre o seu rosto, irmãos, e ele traz agora as tábuas da lei, as segundas tábuas da lei. E essas segundas tábuas da lei, da lei, irmãos, ela é conhecida como o ministério da morte. Diga comigo, ministério da morte. Por que ministério da morte, irmãos? Porque a partir dessas 10 leis, foram descritas 613 leis para o povo hebreu. Leis de saúde, civis e religiosas, 613 leis impossíveis de se viver na sua totalidade. E como fazia, pastor? Por isso que fala ministério da morte, porque como eles não podiam viver essas leis, cada um que tropeçava em uma dessas leis, precisava matar um animal. O ministério da morte fazia alguém morrer para que alguém fosse perdoado. E dependendo do pecado, a própria pessoa morreria. No caso de adultério, irmãos, a lei dizia, se os dois forem pegos em adultério, devem morrer apedrejado os dois, na hora. Ministério da morte. Pecou? Oferece sacrifício. Pecou, não se arrependeu, não oferece sacrifício, morre. Ministério da morte. Só que o ministério da morte, irmãos, tinha também a sua beleza. Qual é, pastor? Deus compartilhou com Moisés parte da glória. Quando Moisés desce do monte, parte da glória está brilhando no rosto de Moisés, irmãos. Esse é o ministério da morte. Se o ministério da morte já fazia o rosto de Moisés brilhar, imagina o que está por vir da parte de Deus, irmãos. Então o ministério da morte tinha sua beleza. Por quê? Porque Deus compartilhou em um breve espaço de tempo a beleza da sua glória no rosto de Moisés. Só que essa glória, ela era transitável. Transitória, ela não era uma glória permanente, era uma glória passageira. Transitória. Irmãos, olha para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Chega de glória transitória, irmãos. Chega de glória passageira. Às vezes sai do culto e fala assim, pastor, hoje Deus falou comigo e hoje eu vou tomar uma postura. Mas dali a uma semana já está frio e fraco de novo. Por quê? Porque não alimenta aquela glória, irmãos. É só transitória, irmãos. É uma glória passageira. Pastor, pode contar comigo. Pastor, a partir de agora eu vou ser de verdade. Pastor, semana que vem eu quero me batizar. Mas chega no dia, irmão, se arrepende de se batizar. Deixa a glória passar. Já não é mais, irmãos, o que Deus esperava que fosse. É uma glória passageira. Agora, pastor, pode contar comigo que eu venci o meu pecado. Mas, irmãos, passa 7, 15, um mês, está caindo os mesmos erros novamente do que caiu lá atrás. Glória passageira. É uma glória que desvanece. Moisés achava que o seu rosto estava brilhando ainda, mas Paulo diz que ele continuou com o véu no rosto, mas a glória já tinha ido embora. Irmãos, hoje é dia de segurar a glória para sempre, irmãos. Existe uma glória ainda maior para se viver. Então, irmãos, tem pessoas que saem da igreja, irmãos, como leões, né? Agora vai. Mas, irmãos, ele não consegue mais. Ele deixa de brilhar rapidamente, irmãos. A glória vai embora. Lembra quando a glória foi embora? Quando a arca foi levada? Ofni e Finéias, irmãos, desprezaram a glória de Deus. Ofni e Finéias se acostumaram com a presença de Deus e não tiveram o mesmo temor que Eli, seu pai, teve. Quando a glória foi embora, irmãos, Eli morreu. Quando a glória foi embora, 2 pessoas sentiram falta da presença de Deus. O resto nem sabia que a glória estava presente. Irmãos, não perca essa presença. Carrega essa presença junto de você. Deixe com que a sua face brilhe dia após dia, de glória em glória. A glória que Deus promete, irmãos, não é uma glória passageira, mas é uma glória crescente, irmãos.
Irmão, se você orou mais no passado, se você fez mais para Deus no passado e hoje você parou, a glória não cresceu, ela diminuiu, ela regrediu. Precisa, irmãos, agora acompanhar essa glória, irmãos. Mas Paulo fala de uma glória ainda maior, que é o ministério do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, o ministério do Espírito Santo, ele não é gravado em tábuas de pedra. A Bíblia diz que ele é gravado em tábuas de carne no coração. Se cumprindo o que diz em Ezequiel 36, 26. Eu vou colocar em vocês um espírito novo. Eu vou tirar o coração de pedra e vou colocar um coração de carne. Quando o povo precisava consultar a lei, eles precisavam ir até as pedras e olhar. Está escrito isso. Quando o Espírito Santo escreve a sua lei em nosso coração, precisamos olhar para dentro de nós. Eu estou errando, eu estou errando, eu estou me distanciando, eu parei de buscar, eu estou esfriando, irmãos, e você precisa ter esse termômetro dentro de você. Eu estou orando pouco, eu estou jejuando pouco, eu estou falando pouco de Jesus. Eu estou me apegando demais aos bens desse mundo, eu estou muito apegado ao dinheiro. Quem constrói os ídolos, irmãos, somos nós. Nós construímos os próprios ídolos, irmãos. Mas a Bíblia fala de uma glória maior. Irmãos, essa glória é o ministério do Espírito, irmãos. A Bíblia diz que quem não conhece Jesus tem como que um véu na sua face, irmãos. Ele não consegue enxergar o que está lá fora. Então a pessoa vem na igreja, a pessoa ela é simpatizante de Jesus, mas nunca conseguiu confessar Jesus. Por quê? Porque isso vai trazer para ela responsabilidades. Irmãos, às vezes as pessoas querem a bênção do Evangelho, mas não querem, irmãos, a responsabilidade do Evangelho. E cai sobre nós, irmãos, querendo ou não, uma responsabilidade de sermos testemunha de Jesus. Se você não quer a responsabilidade, irmãos, não queira as bênçãos. Um dia Jesus curou 10 leprosos, um voltou para dar glória a Deus. E sabe o que Jesus falou para ele? Olha, vai, a tua fé te salvou. Ou seja, 9 foram abençoados, um foi abençoado e salvo. Eu costumo dizer, todo salvo é abençoado, mas nem todo abençoado é salvo, irmãos. Irmãos, se a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o que faz termos medo de se entregar a Ele? Qual é o nosso medo, irmão? Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, qual é o nosso medo de entregar mais? Então você não confia na boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Irmãos, quando o véu é tirado, a Bíblia fala que quando se convertem, o véu é tirado, eles podem refletir então a glória do Senhor. E Paulo fala o seguinte: nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Escute o que eu vou falar para você. No Antigo Testamento, a Bíblia diz, e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou, e Deus falou. Chega aos evangelhos, a Bíblia diz, e Jesus falou, e Jesus disse, e Deus falou, e Jesus disse. Mas quando passa a partir de Atos capítulo 2, irmãos, você vai ouvir a Bíblia dizendo, e disse-lhes o Espírito, e disse-lhes o Espírito, e disse-lhes o Espírito, e disse-lhes o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo está ativo no nosso meio, irmãos. Esse é o ministério do Espírito. Nós temos dificuldade em atribuir a Ele como uma pessoa. Talvez por causa dos símbolos, irmãos, dele, porque ora ele é representado como uma pomba, ora é representado como vento, ora é representado como fogo, ora é representado como água, ora é representado como selo. Irmãos, esses símbolos impedem a gente, irmãos, de ter o Espírito Santo como uma pessoa. Você pode ver que com Jesus não é assim. Quando você fala o leão da tribo de Judá, você sabe que não tem o leão no céu. Tem o Filho de Deus, amém, irmãos? Quando fala o Cordeiro de Deus, você sabe que não tem um Cordeiro do lado de Deus. Tem o Filho de Deus que morreu como um Cordeiro. Então nós temos facilidade em atribuir, irmãos, que Jesus é apenas um símbolo usado a Ele. Mas nós não atribuímos isso ao Espírito Santo. Ele também é uma pessoa, e Jesus falou, eu vou, mas Ele vai ficar no meu lugar, e Ele vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, esse é o ministério do Espírito, irmãos. Nossa geração tem dificuldade em inseri-lo, irmãos, em compreender que ele é uma pessoa, irmãos. Por que ele é uma pessoa, irmãos? O Bispo Nel já deu uma dica no comecinho do culto. Em Efésios 4,30, põe para mim lá, faz favor, querido. Efésios 4,30.
Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Se o Espírito Santo se entristece, é porque ele tem sentimentos, irmãos. Põe para mim lá, irmãos, Atos 16:6. Atos 16:6. E passando pela Frígia, pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Como que Paulo sabia que era o Espírito Santo? Ora, Paulo vai falar o seguinte: nós queríamos ir até vocês, mas Satanás nos impediu. E olha, ele falava, o Espírito Santo nos impediu. Como que Paulo tinha esse discernimento, irmãos? É que quem conhece o verdadeiro não tem problema em discernir o falso, irmãos. Quem conhece o verdadeiro, irmãos, não tem problema em reconhecer o falso. Diz que um dia um cultivador de maçãs, ele tinha um vizinho. E ele queria fazer amizade com um novo vizinho agora. Então o vizinho chegava de carro do trabalho e ele ia lá falar com o vizinho: vizinho, eu trouxe para você uma maçã. Ele escolheu a melhor maçã do pomar dele e entregou para o vizinho que trabalhava fora. E o vizinho então falou assim: não, vizinho, obrigado, não quero comer maçã agora. Aí ele ficou pensando: por que o vizinho não quer a minha maçã? Aí ele foi lá, pegou 2 maçãs das melhores que tinha, e quando o vizinho encostou o carro na porta, no portão de novo, ele foi lá com 2 maçãs. Lindas, cheirosas, brilhantes. E o vizinho falou: não, desculpe, mas não quero maçãs hoje. Aí ele ficou pensando: mas será que é a quantidade de maçã? Então ele foi lá, encheu um balde de maçã e chegou para o vizinho e falou: vizinho, eu trouxe para você algumas maçãs. E o vizinho falou: desculpe, vizinho, mas eu não quero comer maçãs. Ele falou: vizinho, tudo bem, eu não te ofereço mais. Mas por que você tem rejeitado minhas maçãs? Aí o vizinho falou: sinceridade. É que eu já comi umas maçãs do teu pomar. Algumas estavam caindo pelo muro ali, ó. E eu resolvi pegar uma um dia e comer. Ele falou: troço mais azedo e ácido, nunca comi na vida uma coisa tão ruim assim. Aí ele falou: entendi, vizinho. Não, realmente eu plantei umas maçãs azedas mesmo para espantar os ladrões de maçãs. Mas aqui dentro tem maçã docinha. As docinhas estão aqui dentro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Talvez você não quer frequentar uma igreja. Talvez você não quer ter compromisso com alguém, porque você conheceu só as maçãs azedas. Aqui dentro tem maçã docinha, irmãos. Talvez você só conheceu o crente ruim, mas eu quero dizer para você, só existem falsos porque existem os verdadeiros, irmãos. Talvez você tenha algum repúdio contra a igreja, talvez também porque você só fica procurando os fracassados do Instagram. Você só dá crédito aos escândalos de pastores do Instagram. Por que você não se firma numa igreja onde você conhece as pessoas para você poder falar? Como que Paulo tinha esse discernimento, irmãos? Porque ele conhecia o Espírito Santo, ele conhecia o ministério do Espírito, ele conhecia a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele inspira pessoas. 2 Pedro 1:21. Põe para mim, irmão. 2 Pedro 1:21. Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo, ele se entristece, ele impede, ele inspira, a Bíblia fala em João 16:13, irmão. João 16:13, que ele ouve e que ele fala. João 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, vos anunciará o que há de vir. Então o Espírito Santo, ele ouve, ele fala, se entristece, impede, inspira. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, está viva e está ativa no meio da igreja. O que não fazer contra o Espírito Santo, pastor? Não mentir contra o Espírito Santo. Cada vez que você mente ao Espírito Santo, irmãos, está trazendo um problema. Jesus e o Espírito Santo e o Pai são tão ligados que Jesus, ele defendeu o Espírito Santo um dia. Ele falou: olha, se vocês blasfemarem contra mim, vocês vão ter perdão. Mas se blasfemarem contra o meu amigo, o Espírito Santo, vocês não vão ter perdão.
Ananias e Safira, quando eles trazem uma oferta pela metade no altar, Pedro fala para eles: vocês não mentiram a mim, mas eles mentiram ao Espírito Santo. E Ananias e Safira morrem. Por quê? Porque mentem ao Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos resistir ao Espírito Santo, como o bispo Nel leu em Atos 7,51. Estevão, ele falou: olha, vocês estão resistindo, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo, ele é educado. Se você veio hoje não querendo receber nada, ele vai respeitar. Agora, se você veio hoje com sede, com fome, irmãos, ele está pronto para saciar a tua alma e o teu espírito. A palavra de Deus diz que eu derramarei água sobre o... Então, irmãos, um dia eu fui pregar num retiro, irmãos, lotado. E eu estava pensando em frases prontas, pastor Disseu. Eu vou chegar lá e vou falar isso, vou falar aquilo. Irmãos, o Senhor soprou no meu ouvido e falou assim: não fale isso. Não fale isso. Eu pensei assim: hoje vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Hoje vocês vão ser isso e aquilo, irmãos. Deus falou no meu ouvido, falou: não fale isso, porque eu derramo água somente sobre o sedento. Só quem busca a minha presença, só quem tem sede e fome, busca e encontra. Irmãos, não resista ao Espírito Santo. Não insulte o Espírito Santo. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29, irmão. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do Novo Testamento, com o que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Ou aqui a minha tradução fala, insultar o Espírito da graça? Meus irmãos, o Espírito Santo, ele é uma pessoa real. E nós não podemos brincar com a sua presença. O Espírito Santo está disponível, irmãos, e disposto a fazer muito mais, fazer com que a sua vida brilhe de glória em glória. Mas, irmãos, aproveite cada momento na presença do Espírito Santo, porque ele podia habitar em qualquer outro lugar, ele escolheu habitar em nós, irmãos. Você pode ver, irmãos, se você pegar o final do livro de Marcos, você vai ver o seguinte, que os discípulos do caminho de Emaús não creram, os discípulos não creram quando Jesus ressuscitou, os discípulos não creram, você vai ver 3 vezes os discípulos incrédulos, e depois no finalzinho Jesus manda eles para pregar o evangelho. Por quê? Porque o que torna o crente incrédulo em um crente que crê, é exatamente essa presença do Espírito Santo. Jesus falou: permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Agora, como viver o ministério do Espírito sem conhecer o Espírito Santo, irmãos? E às vezes, irmãos, não é nem culpa nossa, irmãos, não conhecemos o Espírito Santo. Então você é ignorante no sentido de não conhecer e desconhecer, até alguém falar para você. Hoje você não pode sair daqui como o Espírito Santo sendo um Deus desconhecido para você, porque hoje Deus está te dando a oportunidade de conhecê-lo. Um dia Paulo chega em Éfeso, irmãos, e a primeira pergunta que Paulo faz, ele encontra alguns discípulos e fala o seguinte: vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E sabe qual foi a resposta deles, irmãos? Nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Nós estamos numa geração que não conhece o Espírito Santo, irmãos. Mas Deus vai se manifestar a você. E Paulo pergunta: o que vocês sabem então? Nós conhecemos o batismo de João, o batismo de arrependimento apenas. Então, eles tinham o evangelho, mas o evangelho incompleto. Igual Apolo, quando Paulo chega em Tessalônica, irmãos, Apolo, ele era uma pessoa que conhecia Jesus, mas conhecia o evangelho incompleto. Priscila e Áquila chamaram Apolo e falaram: olha, é assim, assim, assim. A Bíblia diz que eles completaram o evangelho de Apolo, que era um grande orador, um grande pregador da época. Então, às vezes, nós temos um evangelho, mas é um evangelho incompleto, irmãos. Por exemplo, a Bíblia fala assim: se eu perguntar para você, fale do ID de Jesus, e você falar, se eu perguntar para você, como é que é o ID? Você falar, ide por todo mundo e pregue o evangelho. Mas não termina ali. Jesus falou: cure os enfermos, expulse demônios, fale novas línguas. Esse é o evangelho completo, irmãos. Mas às vezes a gente quer viver só parte do evangelho. Então a gente vai ver, se você quiser viver só parte do evangelho, você vai viver somente parte da glória. Uma glória transitória, irmãos. Uma glória passageira.
E chega de vivermos glória passageira, irmãos. Nós não aguentamos mais glória passageira. Nós não aguentamos, irmãos, muito tempo ser uma pessoa, irmãos, de ânimo dobre. Tiago diz que o homem de ânimo dobre, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Então quem é inconstante na vida espiritual, irmãos, ele vai ser inconstante na vida educacional, na vida financeira, na vida profissional. Porque o espiritual vai refletir em todas as outras áreas da vida dele. Porque o teu carro-chefe é a tua vida espiritual. Se ela estiver bem, irmãos, tudo vai bem. O provérbio diz o seguinte: o espírito do homem o aliviará na sua enfermidade, mas o espírito abatido, quem sustentará? Se nós, irmãos, formos mal na nossa vida espiritual, nós não vamos ser bons em nada, irmãos. Nada. Então essa manhã, irmãos, é o momento de você priorizar a tua vida espiritual, irmãos. É o momento, irmãos, de você qual que é a prioridade de Paulo, irmãos? Em que vocês foram recebidos? Em que vocês foram batizados? Nós só conhecemos o batismo de João. Só arrependimento. Se arrependeram? Nos arrependemos. Creem em Jesus? Cremos. Paulo impôs as mãos sobre eles. E a Bíblia diz que eles oraram em línguas e profetizavam. Agora o Espírito Santo está sobre os Efésios, irmãos, prontos para o que der e vier. Irmãos, qual é a nossa prioridade hoje? Qual é a nossa necessidade hoje? Sermos cheios do Espírito Santo.